Primeiro, são duas obras que tratam do universo da navegação, do universo da marinhagem, como o próprio Pero Vaz de Caminha denomina. O universo dos mares, das caravelas, das embarcações, do homem do mar, que em sendo dois textos de autores lusitanos, isso significa alguma coisa para nós, porque o universo do mar é um lugar temático da identidade portuguesa muito forte. E para mim, particularmente, a característica em comum dessas duas obras que mais me interessa pensar com vocês, é justamente a questão da identidade nacional, no caso da Carta do Brasil e no caso do Marinheiro de Portugal, que naquela altura já era um país velhíssimo, mas que estava passando por um processo de reformulação em vários níveis pelo advento do próprio movimento modernista, que não é um movimento que se restringe à literatura. Né? Todo o país estava se modernizando, as mentes, o homem moderno, a literatura moderna, a ciência moderna, e com isso todo um projeto de país, um novo projeto de pátria, e a retomada, a partir daí, estou falando muito particularmente do Fernando Pessoa, uma crença dele no mito do que se chama o Quinto Império, Portugal como função messiânica de voltar a ser um império de hegemonia mundial. Bom, a Carta de 1500 foi descoberta por pesquisadores somente mais de 300 anos depois de ter sido escrita. Portanto, era de fato uma obra que não se predispunha à exposição pública, muito menos à publicação. Era um texto informativo, uma carta, um gênero epistolar mesmo, uma carta que se destinava ao rei de Portugal, Dom Manuel I, o Venturoso, que é um dos principais reis desse contexto da Era das Navegações. Com o fim da Idade Média, todo um movimento de iluminação da racionalidade se dá no sentido de trazer uma visão cartesiana, racional mesmo, acho que a palavra que a gente pode usar é essa, racionalismo, que propicia o desenvolvimento científico, tecnológico, que vai redundar ou que vai corroborar na Era das Navegações, diretamente. Porque sem a astronomia, sem a matemática, sem a engenharia, sem uma série de conhecimentos que vão ser muito desenvolvidos com esse racionalismo do Renascimento, não haveria jamais a possibilidade de Portugal deixar de ser um país periférico e passar a ser a cabeça de um movimento de expansão do mundo, o que não é pouco, não é pouco. Portugal é um país minúsculo que estava prensado entre a Europa toda e um paredão chamado oceano. Uma pessoa, um navegador que tem diante de si um oceano, só tem a liberdade de explorar esse oceano se ele tiver ferramenta técnica para isso, e Portugal nunca teve. O mundo nunca teve. Né? Então, é o exemplo clássico de como os últimos serão os primeiros. Com o advento do Renascimento, Portugal deixa de usufruir apenas de uma navegação costeira, muito singela, muito frágil, que é chamada navegação de cabotagem, e passa a poder ter condições técnicas de construção de caravelas. E graças a isso é que ele encabeça o movimento de, primeiro de tudo, busca por um caminho para as Índias sem intermediários, um caminho oceânico, um caminho por mar, sem que a compra das especiarias tivesse que, passando por terra, passar por todos os intermediários, os entrepostos comerciais pelos quais passava. O que fazia, obviamente, que o preço dessas especiarias chegasse até Portugal nas alturas. Então, passava por inúmeros lugares, dentre eles Veneza. A gente tem a figura de Shakespeare, que escreveu O Mercador de Veneza, é o cara, o Mercador de Veneza. E dentre tantos outros, né, pelos quais
o cravo, a canela, o gengibre, a noz moscada, que mais? Vai falando. Todas essas especiarias precisavam passar e ser taxadas e chegavam com preços exorbitantes até o comprador. Com a possibilidade de busca de um caminho marítimo para as Índias, obviamente que a coroa portuguesa vislumbra uma possibilidade de lucro e de enriquecimento sem tamanho. E é nesse contexto, mais precisamente na segunda viagem, quer dizer, na primeira viagem depois daquela em que Vasco da Gama finalmente descobre o caminho para as Índias via costa africana, contornando por baixo a costa africana, isso em 1499. Essa é a primeira vez que se chega por mar às Índias. Em 1500, entusiasmadíssimo com a possibilidade, o rei estava alucinado, vou enriquecer, vou ficar de boa aqui. O que ele faz? Constitui outra frota, a de Pedro Álvares Cabral, que não era sequer um navegador experiente, era um nobre. Por motivos de nobreza e, portanto, motivos políticos, é o Cabral, Pedro Álvares Cabral, o incumbido de ser o capitão-mor daquela frota, que tem, sei lá, acho que 13 embarcações. E no total de entre 1.200 e 1.500 tripulantes. Nunca se chegou totalmente à definição exata de quantas pessoas estavam nessa frota. Nessa frota constituída por 13 embarcações, mas Cabral, não sendo um navegador tão experiente, é uma pessoa inteligentíssima e se cerca de gente muito experiente. Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho, uma porrada de gente importante e experiente no quesito navegação. Então, ele estrutura essa frota de tal maneira que ele fica como a cabeça de tudo, mas ele se sente seguro que as pessoas mais experientes vão saber lidar com os problemas diretamente advindos do oceano. Dentre as pessoas que estão nessas frotas, nessas caravelas, está Pero Vaz de Caminha, que é um homem típico do Renascimento, um humanista, um homem que nasce em 1450, provavelmente em 1450, no norte, na cidade do Porto, e que vai morrer em 1501 em Calicut, ou seja, ele aporta no Brasil, vai para as Índias e morre. Talvez esse seja o último documento escrito da vida dele. E os outros, tantos que supostamente ele escreveu, até onde o meu conhecimento chega, a gente não tem acesso, ou não se descobriu, né? Me parece que esse é o único texto, de fato, que chegou. Mas é um texto escrito de tal maneira que nos permite deduzir, mesmo ele sendo o único exemplar da pena do Caminha, nos permite deduzir que ele era um grande escritor. Um grande escritor. Um homem que lidava com a parte contábil da coroa, mas que era também muito versado em letras, escrevia muito bem e tinha o que hoje qualquer um reconheceria como o talento de um escritor. Embora ele estivesse escrevendo uma carta, né, uma carta que tinha, portanto, uma perspectiva meramente informativa. Era a praxe da coroa mandar um escrivão nessas frotas para que, imagina, o processo de expansão do mundo, porque eles tinham consciência de estarem descobrindo continentes novos, fosse devidamente documentado. E ele não mandou, o rei Dom Manuel I não mandou qualquer pessoa, mandou um homem de sua confiança. E isso fica bastante claro na carta. Uma certa intimidade do Caminha com Dom Manuel. Não uma intimidade irreverente, uma intimidade reverente e profundamente respeitosa, como não poderia jamais deixar de ser com um rei em 1500. Mas, apesar de reverente, não submissa. E que se dá até alguns direitos, como, por exemplo, no final da carta ele pede para o genro dele ser perdoado de um crime. Coisas como isso dão a nota de como a relação dos dois se estruturava e de como a estrutura textual da carta também vai sendo tecida de tal maneira que tem ali uma intenção clara de conquistar a aprovação
e de despertar o interesse. Então é uma carta que não pode jamais ser lida de maneira ingênua. Ela cumpre aquilo a que se propõe. Ela narra o que vê. É textual, caminha diz que se pretende, que o que pretende é dizer aquilo apenas o que viu, o que seus olhos viram. Ele faz isso. Partamos do pressuposto de que ele não mente, né? Mas mesmo não mentindo, o que está em causa aqui não é verdade e mentira, o que está em causa é como ele narra e o que ele escolhe para narrar. Toda essa descrição que o Caminha faz aponta para a gente, de alguma maneira, para a questão da identidade nacional. Porque, na verdade, o que acontece é um processo de construção de um discurso que vai chegar para o rei, e esse rei vai ler e vai ter a percepção de características. E essas características, pasmem, são mais ou menos, até hoje, as características que nós temos como definidoras de um arquétipo, de um perfil básico do que seja ser brasileiro. Então, um povo alegre, um povo festivo, um povo cordial, que vem a ser cordial, vem de cordes, coração. Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores sociólogos do Brasil, já define o que ele entende como o homem cordial. Não é o bonzinho. Tem toda uma definição sociológica aí, complexa, a gente não vai entrar nisso, mas eu sugiro que vocês leiam Raízes do Brasil. A mulher sensual, o interesse pela mulher está na carta. O olhar desse homem sobre as índias e sobre os índios, e outras questões que a gente já vai entrar aqui daqui a pouco. Então vamos lá, vou ler um trechinho para vocês, tá? Senhor, começa a carta, caminha dizendo: Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, Cabral, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a nova do achamento, ou seja, a novidade desta descoberta, a nova do achamento desta vossa terra, já dizendo: a terra é sua. Posto que o capitão mor e os outros capitões escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra, que ora nesta navegação se achou, o verbo é claro, se achou, não deixarei também de dar disso a minha conta, ou seja, de contar o meu ponto de vista, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar, o saiba pior que todos. Ele está dizendo: os outros narram melhor que eu. É humilde. Ele é humilde. Mas eu farei aqui o possível para apresentar para vocês o que eu vi. Para vocês, não. Para vocês, quem está apresentando sou eu, né? Para o rei de Portugal, o que ele viu. É um procedimento retórico de praxe. Até hoje. Mas na época, ainda mais, na linguagem epistolar, você se desmerecer para dar mais credibilidade e legitimidade ao conteúdo do que você vai transmitir. Então ele lança a mão desse protocolo literário típico da época, né? E que também aos poucos vai mostrando, na maneira como ele se refere ao rei, aquela intimidade, aquela certa confiança, vai revelando aquela certa confiança que tudo indica que o rei Dom Manuel I tinha sobre o Caminha. Bom, e nessa construção narrativa, as coisas vão sendo apresentadas de tal maneira que, mesmo sem forjar, sem ficcionalizar, fica nítido para o rei que ali provavelmente há ouro, há prata, há pedras preciosas, depois de um tempo o pau-brasil e todas as outras coisas. Eles têm um interesse profundo em que a relação com esses povos nativos se dê da melhor maneira possível, pelo menos nesse início, porque é uma terra inóspita, é uma selva, é um lugar onde eles chegam e não sabem nada da língua, ao clima, a como se alimentar, nada. E lembrando que eles iam deixar degredados ali, presos políticos, já vieram para ficar. E para aprender o idioma deles e os segredos da mata e tudo mais. Então eles contavam
necessariamente contavam com o índio, para que esse conhecimento fosse minimamente passado, para que eles não morressem, para que quem fosse ficar ali não morresse, e para que essa troca cultural começasse a se dar. Tendo em vista, mais uma vez, não só a extração material, mas um projeto claro e explícito de expansão da fé católica. Não é à toa que já nesta frota há um conjunto de padres, de curas, liderados por Frei Henrique de Coimbra, que era um líder religioso franciscano, e ali se reza a missa, e ali uma série de coisas relacionadas à religião, a começar pelos nomes que das embarcações, antes de pôr o pé na terra, eles já veem uma montanha e batizam Monte Pascoal. Pascoal vem de Páscoa, que é um evento religioso. Depois eles dão nome à terra, a terra de Vera Cruz, a terra da Vera Cruz. Vera de verdadeira, a verdadeira cruz. Então sempre relacionando isso, relacionando o olhar deles com as possibilidades de associação daquele novo lugar, para eles, novo, as questões religiosas também. Bom, outra coisa que o Caminha faz, e faz de uma maneira muito saborosa, do ponto de vista da narrativa, é a descrição do homem e da mulher, obviamente, dos homens nativos. Então ele chega, ele faz o famoso terra à vista, ele conta a fauna, ele conta a flora, ele conta o clima, a atmosfera, ele faz descrições geográficas. Mas o que mais interessa é a paisagem humana. É a paisagem humana. E a maneira como ele descreve esses homens e como eles chegam com seus arcos, com as suas flechas na praia, interessados também que estavam, curiosos também que estavam, naquela frota, um monte de barco, nunca ninguém tinha visto um barco daquele tamanho. Havia canoinhas. É profundamente reveladora do potencial, a maneira como ele descreve, é profundamente reveladora do potencial de troca cultural. Aqui os índios estavam predispostos. E isso para eles é fundamental. É fundamental e é reiterado. São cordiais, são interessados, vêm até o nosso barco, olham as nossas coisas, damos presentes para eles dão coisas deles para nós. Eles veem colares de ouro nos nossos pescoços, não se interessam muito. O que isso quer dizer? Eles conhecem aquilo, ou seja, tem ouro aqui. Tem ouro aqui. Eles veem um colar de ouro no meu pescoço, não dão a mínima e apontam dizendo, como quem diz, aqui tem disso. Dali avistamos homens, e eu vou direto ao assunto. Dali avistamos homens, que andavam, são só para vocês saberem, não sei se vocês sabem, são os índios da tribo Tupiniquim, tá? Esses povos originários com os quais a frota do Cabral e o Caminha, portanto, se defrontam, são os Tupiniquim. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, ou seja, coisa de 7 ou 8, algo em torno disso, segundo disseram os navios pequenos por chegarem primeiro. Olha mais uma vez como ele dá muita credibilidade ao que fala, ele cita a fonte. Os navios chegaram primeiro, disseram para mim que viram isso. Eu estou vendendo peixe como eu comprei, eu estava atrás, eu não vi. O tempo inteiro, na humildade, procurando mostrar para o rei que ele estava sendo o mais preciso possível. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. As vergonhas são os órgãos genitais. Sem coisa alguma. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, a embarcação. E Nicolau Coelho, que era o chefe de uma das caravelas, lhes fez sinal para que pousassem os arcos. E aí o trecho termina com: e eles os pousaram. O que quer dizer? E eles os pousaram, dito dessa maneira, quase solene, fez sinal para que pousassem e pousaram. Ou seja, estão abertos à troca, estão afáveis, são cordiais, são tolerantes, são curiosos, são flexíveis.
tão favoráveis, não são canibais, não vão acabar com a gente aqui, não vão atirar com a flecha, desde que a gente saiba manejá-los, né? Então, isso é muito importante de ser frisado, porque revela toda uma tônica de como a relação com esses povos vai ser construída em função de um interesse. Obviamente, um interesse legítimo de curiosidade sobre os povos. Vocês podem avaliar o que é você descobrir um continente novo. Esses homens deviam estar excitadíssimos, deviam estar super interessados, genuinamente curiosos, interessados, mas também interessados no que a gente está tratando aqui, na extração material de riquezas e na exploração, na expansão da fé católica. E nesse sentido ele vai tentar tratar de perceber em que pé a coisa está, ou seja, tem religião, essa gente tem religião, não tem religião, são ateus. Se tem religião, que religião tem? Qual a relação deles com o divino? E nesse sentido, a descrição do Caminha chega a níveis muito precisos e muito preciosos, no sentido de preciosismo. Ele é muito preciosista no sentido da descrição para o fim de revelar. Por quê? Ele chega a contar para o seu monarca como são os órgãos genitais dos homens. Por quê? Estes homens não são circuncisados, diz Pero Vaz de Caminha para Dom Manuel I. Vocês sabem o que é a circuncisão? Ora, o que é que dizer isso para um rei pode ter de importância numa carta como essa? A princípio, a gente poderia achar que nenhuma, mas na realidade toda. O que um pênis não circuncisado representa para quem está interessado no aspecto da religiosidade? Esses homens não são judeus, porque o judeu nasce e sofre a circuncisão. Diz o Caminha sobre a questão da mulher, sobre o modo como ele olha para a nudez. Imagina vocês, um povo católico, um povo saído da Idade Média, com condições de higiene precárias, depois de passar meses em alto mar, chegam numa costa tropical e dão com belas mulheres nuas. Para eles isso é outro universo, é outra cosmovisão, é literalmente um novo mundo. Então ele diz, dentre muitas outras coisas em que essa característica aparece, também andavam entre eles, entre os índios todos, os homens, 4 ou 5 mulheres, moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Eu grifei essa frase. Quem conhece o português lusitano sabe muito bem o que isso quer dizer. Não parecer mal no português brasileiro é uma coisa. Não parecer mal no português lusitano, ó meninas, quer dizer outra coisa. Que não pareciam mal significa claramente que ele se interessou sexualmente por elas. Não pareciam mal. É um eufemismo para dizer o quão atraentes essas índias nuas eram. E aí ele parte para a descrição. O rei deve ter adorado. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tinta, ou seja, toda pintada daquela tintura preta. Uma tintura preta que ele mencionou antes. E o resto, tudo da sua própria cor, ou seja, da cor da própria pele, que ele já havia dito que era parda, que ele descreve como uma pele parda. Outra, vai falar de outra mulher, outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés. E as suas vergonhas, lá volta ele falar das vergonhas, das genitálias, tão nuas e com tanta inocência descobertas, ou seja, sem estarem tapadas, claro, que nisso não havia nenhuma vergonha. Ele faz um trocadilho com a palavra vergonha, porque as vergonhas eram os órgãos sexuais. Ele diz, vinham destapadas, mas de tal maneira, ingenuamente, que nisso não havia vergonha nenhuma, ou seja, não há maldade neste povo.
É aqui que o Caminha quer chegar, para além de todo o interesse que ele não se furta de revelar ao rei, o interesse erótico, que ele não se furta de revelar ao rei, que ele tem mais de uma vez, ele se prolonga em descrições do corpo que revelam um interesse nessa mulher. E a gente sabe, desgraçadamente, tudo o que o colonizador português fez com as mulheres índias. Horrível. O Caminha não fez nada disso, mas ele aponta para uma visão de mundo, de uma maneira ou de outra, ele representa, por mais individual que a carta dele seja, de uma maneira ou de outra, ele representa toda uma cosmovisão. Ele está inserido numa cultura que é a dele, né? E em função de valores preconceituosos, dominadores, extrativistas dessa cultura, é que tantos estupros vão acontecer. E a partir daí todo um processo de estupros e de morte, de coisas horrendas que vão acontecer, a partir do qual começa todo o processo de miscigenação do povo brasileiro. Quer dizer, nós somos de uma maneira ou de outra filhos da violência. E isso, um dos grandes escritores atuais de Portugal, que é Walter Hugo Mãe, escreve com uma contundência, com uma poesia feroz, no último livro dele. Então, eu terminei o trecho salientando o fato de que Caminha trata tudo de modo a revelar a inocência, mesmo a nudez, que para eles teria uma maldade católica, a culpa cristã, andar nu, a provocação do diabo, que seja. Nesse povo não, nesse povo é inocente. Portanto, é um povo virgem de maldade. Portanto, é um terreno fértil, limpo, propício para nós exercermos a nossa função messiânica de expansão da nossa fé. E eu vou derrubar a minha água. É uma visão um pouco edênica no sentido de Éden. É como se Caminha comparasse, de uma maneira ou de outra, o Brasil ao jardim do Éden. A questão da alegria dos índios, que depois também vai perpassar toda uma visão do europeu e do próprio brasileiro sobre si mesmo. Além do rio, andavam muitos deles, os índios, dançando e folgando. Folgando não tem propriamente a acepção de folga que nós temos hoje, é uma linguagem quinhentista, mas já dá a ver, mais ou menos, para onde essa narrativa aponta. Uns dançando e folgando diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. Ele descreve a dança. Faziam no bem. Passou-se então, além do rio, Diogo Dias, era outra pessoa importante que estava na tropa, na frota, almoxarife, que foi de Sacavém. Sacavém é uma povoação que fica num concelho vizinho ao Concelho de Lisboa. Concelho é uma divisão administrativa de Portugal. Né? Tem o distrito, tem o concelho, tem o município, tem a vila, tem a cidade, tem a aldeia, tem o lugar. O lugar é uma rua com 3 casas. Vai diminuindo. O Concelho de Loures. E meteu-se com eles a dançar. Foi com eles dançar, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Um baile, um festejo, né? Uma expressão genuína, espontânea. A noção de espontaneidade no índio também é muito valorizada no Caminha. Depois de dançarem, será que eu me perdi? Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras, o salto real. Ele está descrevendo os passos de dança que eles faziam, junto com os portugueses, porque houve ali uma comunhão, os portugueses e os índios dançando conjuntamente. O salto real, que é o nome de um passo de dança, de que eles se espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto aquilo muito os segurou e afagou, houve um momento em que eles se tocaram, depois tomavam logo uma esquiveza, como de animais monteses da montanha, e foram-se para cima. Quer dizer, é um povo espontâneo, estão ali brincando, uma hora encheu o saco, foram embora. Quer dizer, a descrição não é uma descrição burocrática, é um escritor. Isso aqui poderia ser um texto de ficção, não é? Então, está aqui um exemplo de como ele tenta retratar o índio como um povo alegre. E depois, por fim, e que para mim é o mais importante, a questão da docilidade, do temperamento, que propicia uma esperança enorme de que eles sejam povos facílimos de serem catequizados.
parece, porque era tão genuína, o interesse na questão religiosa era tão genuíno quanto o interesse no comércio. Dá a impressão de que, para conseguir explorar financeiramente, eles fingiam que estavam ali querendo salvar aquelas almas. Mas não era um fingimento, era um interesse real, genuíno, um projeto da pátria portuguesa de expandir a fé católica. Tão importante quanto o enriquecimento material. Então, parece-me, caminha dizendo para o rei, parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse, ou seja, que se nós entendêssemos a língua deles, e eles a nós, seriam logo cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Se nós nos entendêssemos, estava ganha a parada. A gente transformava eles em cristãos hoje. Porque eles, ao que tudo indica, não têm uma religião definida. Não são judeus. Já sabemos que não são judeus, o que para Portugal era importantíssimo, porque o judaísmo era uma religião muito forte, como ainda é. Muito forte, muito difícil de se desestruturar. Diria que impossível. E o fato de não serem judeus já era meio caminho andado. Estavam circuncisados, graças a Deus. E para além disso ainda não apresentavam nenhuma fé evidente. Então seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. É o linguajar quinhentista e ainda assim muito moderno para a época. E, portanto, se os degredados, os presos políticos levados nas caravelas e que ficariam no Brasil, se os degredados, que aqui hão de ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção da Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crerem em nossa santa fé. E imprimir-se-á ligeiramente neles, ou seja, rapidamente neles, qualquer cunho que se lhes quiserem dar. Qualquer cunho. Ou seja, ele está dizendo que esse povo é virgem de tudo. Qualquer cunho, qualquer aspecto, qualquer característica religiosa, qualquer fé, qualquer conduta, qualquer valor moral que nós quisermos imprimir, que nem um carimbo sobre esse povo, eles são uma folha de papel em branco, de tal maneira ingênuos. E pois nosso Senhor, Deus, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, como Deus nos trouxe para cá, creio que não foi sem causa. Ou seja, eles acreditam a Deus o fato de eles terem ali parado. Portanto, Vossa Alteza, o Rei, que tanto deseja acrescentar à Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação. Checkmate. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. E ainda por cima promete que será fácil. Ou seja, diz para o rei, se incumba dessa tarefa santa que Deus manda, de expandir a fé católica, de catequizar esses índios, de trazê-los para nós, e ainda assim, Vossa Alteza, vai ser fácil, porque eles são tranquilinhos. Então vejam, não existe na Carta do Caminha um projeto de construção identitário. Não existe, mas existe todo um arsenal de informações que indiretamente vão construindo uma imagem do que seja aquele lugar e aquele povo. E é curioso como essa imagem perdura até hoje de uma maneira ou de outra, com mais ou menos senso crítico, mas está posta, inclusive na nossa autoestima, na nossa relação com as instâncias burocráticas, públicas, nas nossas interrelações pessoais, no modo como o público e o privado se interpenetram. Vocês nunca viram um político em campanha não chamar em causa a sua vida particular? Isso, a sua conduta, né, de lisura no mundo pessoal. Isso não é em todo o país que é assim. O Brasil tem essa capacidade, essa característica de fazer o público e o privado se interpenetrarem. Isso também é Sérgio Buarque de Holanda. Mais lisboeta, mais alfacinha que Fernando Pessoa é impossível. Alfacinha é, todo mundo que nasce em Lisboa é alfacinha. Nasceu em 1888, morreu em 1935. Entre os 7
E os 17 anos, Pessoa foi morar na África do Sul. Ou seja, bom, por questões pessoais, a mãe ficou viúva, o pai dele morreu muito cedo, depois de um tempo ela se casou novamente e esse padrasto do Pessoa, por questões profissionais, mudou-se com a família toda para Durban, uma cidade na África do Sul, onde o Pessoa foi não só criado dos 7 aos 17, vamos dizer, um período importante da infância e da formação de qualquer ser humano, mas foi alfabetizado. E o fato de ele ter sido alfabetizado numa colônia inglesa, e particularmente numa escola católica irlandesa, garantiu que a pessoa falasse tão bem o inglês quanto o português. Não é à toa que os principais heterônimos dele falam, bom, os principais falam português, mas um dos principais heterônimos, que é Alexander Sirch, era um anglófilo, falava inglês, escrevia em inglês. E o Pessoa escrevia tão bem em inglês quanto em português. Tanto é que quando ele volta aos 17 a viver em Portugal, a viver em Lisboa, é como tradutor que ele ganha vida. Em escritórios, basicamente em escritórios comerciais, onde ele tem que fazer a tradução de documentos relativos à importação de produtos, um monte de coisa. Ele morou por Lisboa inteira. Quem anda por Lisboa cruza com plaquinha na porta dos prédios dizendo: aqui morou no ano tal, poeta Fernando Pessoa. Que é muito divertido, inclusive tem a Casa Museu do Pessoa, no bairro do Campo de Ourique, que foi o local onde ele mais viveu nos últimos 15 anos da vida dele. O prédio inteiro, ele morava num ou dois apartamentos, porque a família morava junto, mas o prédio todo foi transformado numa casa museu e é hoje a casa museu dele. Por que eu estou chamando a atenção para vocês para o fato de ele ter sido alfabetizado em inglês? Porque isso determinou todo o contato em primeira mão com uma literatura e com uma formação intelectual, não só literária e artística, mas filosófica, humanista de modo geral, com autores de língua inglesa. E também de língua francesa, que, como eu falei para vocês, ele falava francês muitíssimo bem. Esse contato, essa formação, fez com que, de uma maneira ou de outra, ele pudesse acessar no original autores como, por exemplo, um escritor belga de língua francesa chamado Maurice Maeterlinck, que é a pessoa que basicamente influencia o Pessoa na linguagem que ele vai adotar no Marinheiro. Diferentemente da carta, que é um gênero epistolar, informativo, supostamente objetivo, supostamente, porque é claro que tem todas as suas subjetividades, assim como uma obra de arte também tem as suas objetividades, a gente não pode estratificar. Mas o Marinheiro, diferentemente da Carta do Caminha, pertence ao gênero dramático, é uma peça de teatro, e é uma peça de teatro escrita num molde muito particular, herdando características do simbolismo, onde a questão onírica, ou seja, a primazia do sonho, é muito presente, inclusive o próprio título da peça diz respeito ao sonho de uma das personagens. O marinheiro não está em cena, o marinheiro é o sonho de uma das personagens que está em cena, e o sonho tem tão mais realidade do que a realidade supostamente, que é com o sonho da personagem que ele dá título à peça. Mas eu estava me referindo à característica específica e herdada do simbolismo, do surrealismo, mas muito do simbolismo, característica essa que o Pessoa metaboliza e de uma maneira ou de outra consegue criar um gênero teatral muito específico, que é o que ele chama de drama estático. O Marinheiro tem esse subtítulo, drama estático em um quadro. Da mesma maneira que a data da peça, o subtítulo da peça é uma grande pegadinha. Nunca a gente vai poder ler Fernando Pessoa ingenuamente, assim como o Caminha também não, mas no Pessoa isso é ainda mais patente, porque ele joga o tempo inteiro com o limite tênue que existe entre ficção e realidade. E quanto mais a gente lê o Pessoa, mais a gente percebe que o que está escrito não é necessariamente o que está sendo dito.
Esse é um dos casos. Drama estático. Por que isso é uma contradição? Em grego, drama significa ação. O que é uma ação estática? Um drama estático. É um paradoxo, é uma contradição. Será que isso é uma mera pegadinha para embaralhar a cabeça da gente? Ou tem um sentido a mais em ele propor essa denominação, drama estático? Desde a Grécia clássica, o gênero dramático está fundado sobre pilares estéticos, sobre regras muito claras, fundadas principalmente na poética por Aristóteles, a poética de Aristóteles, em que Aristóteles diz pra gente o seguinte: teatro é ação. Vem o Pessoa com uma peça recheada de referências à Grécia clássica. Recheada. Se a gente conhecer bem o arsenal de características do que era uma tragédia grega no tempo de Sófocles, de Ésquilo, de Eurípides, e comparar com o Marinheiro, vocês vão reconhecer inúmeras características metabolizadas, modernizadas. Em alguns casos, subvertidas. Mas a referência é sempre a Grécia. O que ele faz? Ele diz para o Aristóteles: teatro é ação? Pois o meu é estático. A gente pode fazer essa brincadeira aqui. Você puxa ela por um lado, eu puxo ela por outro, com a mesma força. Ela não vai sair do lugar. Mas quanto movimento nós dois estamos fazendo. Então o drama estático do Pessoa é muito mais da ordem do pathos interno, do conflito trágico interno, daquilo que é irremediável, do que propriamente do drama clássico aristotélico. Aí a gente chega no Marinheiro propriamente dito. Estas três mulheres, a peça é isso, são três mulheres, três veladoras, num quarto circular, velando um caixão onde tem uma donzela de branco morta. Elas conversam. É isso a peça, elas não levantam, nada acontece. Mas, mais uma vez, a Grécia, se nós lembrarmos que o assunto principal das tragédias gregas acontecia sempre no centro da cena e nas periferias do palco ficava o coro comentando a ação principal, o drama principal. Nós vamos transpor isso para 1913, vamos partir do pressuposto de que foi 13, tá? E a gente vê que quem está no centro, ou seja, a ação principal, está ocupada por uma morta. Ou seja, a ação principal não tem ação nenhuma. Mas é o tema da peça, porque está no centro. Então qual é o tema da peça? A morte. E claro, a sua interface, que é a vida. Então essas três mulheres, que são ao mesmo tempo três monólogos solitários, porque elas falam de tal maneira fora do tempo real e fora da lógica normal de diálogo entre três pessoas, que parece que elas são três, estão na ordem do mítico, elas estão fora do tempo, elas estão acima do tempo, elas estão no outro tempo, estão no tempo da mitologia, quase, Grécia de novo. São três monólogos quase solitários, é muito, por coincidência, uma responde à outra de vez em quando. Mas dá a impressão de que elas estão solitárias, cada uma monologando dentro da sua própria lógica. E, concomitantemente a essa percepção de que são três monólogos solitários, a gente também pode entender que são uma voz só. Só que refratada em três. Bom, não precisa conhecer muito a história do Fernando Pessoa para entender que essas três mulheres são ele mesmo. É um texto em que Pessoa lança a mão de muitos assuntos. Ele está falando existencialmente do que seja vida ou morte. Ele está falando, e aí eu volto para a carta no sentido do que os dois textos têm em comum, de identidade nacional também, porque de certa maneira este marinheiro que ocupa o sonho de uma dessas veladoras é um homem náufrago que chega numa terra, aporta numa praia deserta, numa terra completamente inóspita, sem ninguém.
e é preciso que ele recrie, ou seja, que ele invente para ele ali uma história, uma vida, um passado, porque ele nunca mais vai sair dali. E mais explicação do que isso, a peça também não fornece. Não é uma peça que trabalha com história pregressa. Ah, porque quem é esse marinheiro não interessa. Por que ele estava navegando? Não interessa. Por que naufragou? Interessa menos ainda. Interessa que naufragou e que ele aportou numa ilha deserta, numa terra deserta, numa praia deserta. E que dali não sai. Ou seja, é um homem isolado. É um homem solitário. Como era o Pessoa, diga-se de passagem. E era um homem que teve que, para sobreviver psiquicamente, criar a sua história, a sua infância, os seus amigos, as ruas por onde viveu, o local onde mora, tudo na imaginação. Ele urbanizou a ilha dentro da cabeça dele. Ele inventou uma pátria. Sonhava de um marinheiro que se houvesse perdido numa ilha longínqua. Nessa ilha havia palmeiras hirtas, poucas, e aves vagas passeavam por elas. Eu não vi se alguma vez pousavam, ou seja, a instância do real não importa, se elas pousaram ou se não pousaram. Desde que naufragado se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha meio de voltar à pátria, não tinha como regressar, e cada vez que se lembrava dela, sofria, pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido. Vejam, o marinheiro, que é um sonho da veladora, também sonha por sua vez. É um sonho dentro do sonho. Assim como a cena que a gente assiste do marinheiro naufragado é um teatro dentro do teatro. E esse sofrimento saudoso é profundamente português. De se perder de si mesmo, de se perder da pátria, de sentir tristeza e sofrer pela pátria perdida. E de ter que nutrir no sonho, na imaginação, na ficção, na fantasia, a pátria nova que ele vai ter que inventar para poder viver psiquicamente, sobreviver. Pôs-se, do verbo se pôr, né? Se pôs a fazer ter sido sua uma outra pátria, uma outra espécie de país, com outras espécies de paisagens e outra gente e outro feitio de passarem pelas ruas, outro jeito de caminharem e de se debruçarem das janelas. Cada hora ele construía em sonho esta falsa pátria. Aqui a noção de falsidade novamente, que é dita textualmente pelas veladoras, essa falsa pátria. E ele nunca deixava de sonhar de dia, a sombra curta das grandes palmeiras que se recortava, orlada de bicos, no chão ariento e quente. Ou de noite, estendido na praia, de costas e não reparando nas estrelas. Durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro erguia, num sonho contínuo, a sua terra natal. Construía em sonho o que teria sido a sua terra natal fictícia. Ele está inventando uma terra natal. Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Isso é belíssimo, né? Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível. O edifício do Pessoa é o edifício do sonho. Toda a vida do Pessoa se dá por dentro. A vida externa dele é acordar, ir para o escritório, traduzir umas cartinhas, voltar para casa. O resto é literatura. Breve, ele, o marinheiro, ia tendo um país que já tantas vezes havia percorrido. Ele começa a reconhecer o país que ele mesmo inventou. Milhares de horas lembrava-se já de ter passado ao longo de suas costas. Sabia de que cor soiam ser os crepúsculos. Soiam significa costumavam, tá? Sabia de que cor costumavam ser os crepúsculos numa Baía do Norte. Gente, eu não resisto a fazer uma relação Baía do Norte. No dia que a gente está falando sobre a carta do Pero Vaz de Caminha, não é brinquedo não, né? Claro que ele não está falando do Brasil. Óbvio que não.
E claro que um texto não tem diretamente a ver com o outro. Mas é impossível a gente não pensar nessa praia deserta, nesse lugar inóspito, nesse mundo desconhecido que ele vai construir a partir do desejo, do sonho. É impossível a gente não fazer um paralelo disso com o próprio desejo e o sonho que o Caminha e que a coroa portuguesa empreenderam, né, sobre o Brasil, sobre essa Bahia do Norte. Mas enfim, sabia de que cor costumavam ser os crepúsculos numa Bahia do Norte, e como era suave entrar noite alta e com a alma recostada de murmúrio da água que o navio abria, num grande porto do sul, onde ele passara outrora, feliz talvez, das suas mocidades, a suposta. Das suas mocidades, a suposta. Ou seja, a mentirosa, a fictícia. Das duas mocidades que ele teve, a real e a que ele inventou, feliz foi a que ele criou, a suposta. Ou seja, mais uma vez, a primazia do reino do sonho e a percepção nítida de que aquilo que de fato é real, segundo a ótica do autor, evidentemente, não é um tratado filosófico, é uma obra de arte, mas aquilo que é real é o impalpável, é o que não tem contorno, é o que oscila. É o que oscila. Oscila como? Como as ondas do mar. E isso também é tratado textualmente no Marinheiro. Bom, é muito interessante como Pessoa fala dele mesmo quando ele vai se referir à questão do fenômeno da heteronímia. Quando ele diz ele se multifaceta em milhões de personagens, né? Ele diz, sou hoje o ponto de reunião de uma pequena humanidade, só minha. Trata-se, contudo, simplesmente do temperamento dramático elevado ao máximo. Ou seja, ele está falando do talento dele, da capacidade dele de se sentir dramaturgo. Dramaturgo no sentido de quem escreve peça de teatro, que tem que criar almas, inventar almas para colocar essas almas no palco para se relacionarem. Por isso ele diz, escrevendo em vez de dramas em atos e ação, dramas em almas. É assim que ele se define, como um dramaturgo que escreve dramas em almas. Ou dramas em gente, também é uma maneira poética que ele usa para dizer o fenômeno da heteronímia, que é o fenômeno dele se despersonalizando. Tem o Fernando Pessoa heterônimos e tem o ele mesmo, que é o ortônimo. Essa peça é a única que o Pessoa assina ele mesmo, na revista Orfeu. Revista Orfeu é o marco do modernismo português. Todos os pressupostos estéticos do modernismo português estão aqui, no texto de vários autores. O Marinheiro é a única peça teatral de todos os textos. Aqui tem contos, aqui tem poesia, teatro. A única peça é o Marinheiro. E o Pessoa assina, como Álvaro de Campos, também poemas, nessa edição, número 1. Mas como Fernando Pessoa ele mesmo, ele escolhe o Marinheiro. Ou seja, ele associa a ele próprio, o ortônimo, o marinheiro. Ou seja, é como se ele dissesse, quando vocês quiserem saber como eu, Fernando Pessoa, vejo o modernismo em Portugal, e a vida, e a minha proposição de fundação ou refundação de uma nova pátria portuguesa, é esse o texto que eu assino. Álvaro de Campos pensa de outra maneira. Eu, ortônimo, leiam o Marinheiro. O Marinheiro tem uma função central nessa edição e na compreensão do que seja o modernismo em Portugal, que é um dos movimentos literários e humanos mais importantes, né, da história do país. E o Marinheiro ocupa essa função central. Quase como se ele ocupasse o centro da cena também, como o caixão da morta. Quase como se ele dissesse, aqui a gente também está matando alguma coisa nesse país para fazer nascer um homem novo, uma literatura nova, uma política nova, uma sensibilidade nova. É por meio dessa dramaturgia. Entretanto, drama estático não é só o Marinheiro. Ele tinha um projeto dramático, ele tinha um projeto de teatro. O drama estático é um guarda-chuva, um nome guarda-chuva que ele dá para 14 ou 15 peças teatrais que ele esboça e não termina nenhuma. Então o Marinheiro é a única peça, é a primeira peça escrita e dentro do drama estático a única concluída
e a única publicada em vida. Mas é importante finalizar dizendo que o marinheiro não vai conhecer, portanto, jamais, de fato, a terra onde ele aportou. Ele vai ser sempre um inventor daquele lugar onde ele, felizmente, conseguiu se salvar, né? Mas sempre um inventor. Essa palavra é importante, se relaciona profundamente nessa proposta de leitura que eu estou fazendo para vocês com a carta do Pero Vaz de Caminha, que de uma maneira ou de outra é um documento que não foi escrito para inventar o Brasil, mas que está recheado de informações que, como os tijolos do sonho do Fernando Pessoa, também são tijolos que vão construir essa catedral, vão construir este país do ponto de vista identitário. E nesse sentido é que a carta é profundamente importante para nós irmos na nossa ancestralidade. Não à toa também ela é tida como a primeira obra da literatura brasileira, embora ela tenha sido escrita por um português, num contexto histórico completamente permeado por uma visão portuguesa. Mas enfim, falar sobre essa relação que ambos os textos possuem sobre a possibilidade de a construção de uma imagem de identidade de um país, seja um país que, como o Brasil, era uma imensa mata, ou como Portugal, que já tinha séculos de civilização dentro daquilo que eles entendiam o que era a civilização, mas que ambos os textos propõem um modo de nós nos vermos e vermos o outro, um modo de nós nos vermos e sermos vistos, né? Independente das nossas particularidades, das particularidades que nos diferenciem, e independente de se isso é factual ou não, se corresponde ou não ao que foi observado, seja pelo Caminha, na Bahia do Norte, seja pelo Pessoa, recriando por meio da literatura aquilo que ele entendia que deveria vir a ser a pátria portuguesa.